Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, minha querida. Oi, Delfa, boa noite. Boa noite, minha querida. Que sorriso maravilhoso nessa noite que nós estamos recebendo. Sempre alegre. Isso. Seja muito bem-vinda, minha querida. Oh, muito obrigada, querida. Fico bem à vontade com vocês. É sempre uma alegria nós estarmos juntos, né? E nós nos sentimos sempre honrados em vê-la, em estar com você, mesmo longe, mas o nosso coração está batendo aqui de alegria. Então, minha querida, nós vamos apresentar os nossos irmãos, que também estão conosco, ansiosos para poder apreciar a sua palavra, a sua voz calma, suave. É uma maravilha. Darcy é aquela trabalhadora incansável que sabe passar para nós todo esse evangelho de Jesus. Ela é integrante do SERJ, como trabalha com amor e dedicação. Então, hoje, ela vai nos brindar aqui com um convite, né? Esse convite é de Jesus, né, Darcy? É isso mesmo. Então, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, e vamos juntos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, estamos agradecidos, Senhor, por mais um momento, mais uma oportunidade de podermos aprender, refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Sabemos que Jesus é o mestre que nos trouxe os ensinamentos, que nos faz elevar moralmente, espiritualmente, e a doutrina espírita traz os esclarecimentos necessários para que possamos compreender que é o objetivo nosso, esse objetivo de chegarmos a ser espíritos puros. Isso Jesus trouxe esse ensinamento. Pedimos, então, a nossa mentora, Cilda Gama, a esses bons espíritos
espíritos que estão sempre ao nosso lado, para inspirar nossa querida irmã Darcy, que vai trazer o trabalho que ela preparou com tanto carinho. Então, Senhor, estamos aqui pedindo as suas bênçãos para todos nós, para aqueles que estão agora assistindo, aqueles que só poderão assistir depois, que todos sejamos abençoados. Que assim seja, graças a Deus. Isto. Então, Graças a Deus. a palavra é sua. Olha, querida, então eu já vou começando agradecendo. Delfa, a gente está aqui trazendo para os nossos companheiros um texto, né? uma fala do Espírito Erasto que diz muito para cada um de nós. Então, antes disso, né, eu quero saudar a todos vocês que estão aqui, estão aqui conosco, né? E nesse tema, aí eu vou perguntar para vocês assim, não é? Por que será que eu escolhi esse tema? A vida, nós todos que somos espíritas. Ele está lá no capítulo 20, que fala sobre os trabalhadores da última era, né? Os trabalhadores da última hora, e o Espírito Erasto, que é um daqueles que participa muito das mensagens, da codificação, especialmente, né, no livro dos médiuns, né, nós vemos Erasto assim, dando a sua opinião, a sua orientação muito rica. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos então encontrar a mensagem Missão dos Espíritas. Não sei se vocês aí, né, têm, quem estiver acompanhando, né, a programação, tiver o Evangelho na mão, vocês podem ir lá rapidinho pegar o Evangelho para ir acompanhando, né? Eu destaquei desta mensagem toda esta conclamação que ele faz, ide e pregai. Essa expressão, meus amigos, ele usa várias vezes, né? No sentido de nós estarmos alertas, né? Vocês sabem quando a gente está assim num determinado grupo e alguém fala assim, gente, olha só, nós vamos começar, ouçam, né? Justamente isso que a gente está sendo chamado. Então, ide e pregai. Mas antes da gente começar, eu achei interessante, meus amigos, a gente ver esses dois verbos, ide e pregai, né? O ide aí, ele está no modo imperativo, é o verbo ir. Então, eu fui lá no Google, né, para saber, né, o significado, porque é muito bom quando a gente está assim estudando, a gente vai penetrando nessa informação para saber, afinal de contas, o que o Espírito Erasto está querendo dizer para nós quando ele vai repetindo, olha, ide pregai, ide pregai. Então, eu encontrei o seguinte, meus amigos, o verbo ir. Então, estava dizendo a vocês, não é? Que essa forma ide está no modo imperativo, o verbo ir. Não é? Então, o que diz lá para nós? Não é que o verbo ir é um dos mais irregulares do português, usado para indicar movimento, destino ou futuro próximo.
Então, ele está dizendo para nós, está sinalizando para nós o nosso destino. Nós precisamos ir, não é? E quando aqui a gente está falando no modo imperativo, é dizer assim, a ordem, nesse instante, é ir, não é? E o pregar, né? E aí, então, eu fui ver o seguinte, o verbo pregar, né, tem vários sentidos principais, né? E ele diz assim, um deles é assim, fixar com prego, tá? Outro é anunciar um sermão ou uma crença. E existe outro também que significa propagar, ensinar ou até mesmo pregar uma peça, assustar. Então, ele tem esses significados, e aí, então, o que nós entendemos no nosso caso específico? Nós vamos usar anunciar uma crença. Então, nesta mensagem, né, do Evangelho, no capítulo 20, tem 4, o Espírito Erasto ele está orientando para que a gente vá pregar, quer dizer, que é para que a gente, então, a gente propague, para que a gente ensine, né? Então, a gente já entendeu qual é o significado desse ir e pregar. Quer dizer, há uma necessidade de um movimento nosso, um movimento interno, vai ser também um movimento de corpo, que vai dizer para nós, para a gente sair, para a gente propagar. Eu estou entendendo, eu acho que todos nós estamos entendendo, que o Erasto, então, diz assim, gente, olha, está na hora de vocês, então, saírem e divulgarem essa mensagem, né? Então, Erasto, ele começa dizendo assim, não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o mundo e o abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Ele está perguntando para a gente, né, que nós precisamos, né, tomar uma providência, né, com relação ao que vem por aí. Então, ele diz assim, olha só, o ruído da tempestade, mas realmente a gente vê, né, que toda tempestade tem um ruído. Como é que nós sabemos que a tempestade vem? Começam os raios e os relâmpagos, né? Então, nós podemos dizer que esses raios e esses relâmpagos são justamente produzidos pela iniquidade terrena. O que significa iniquidade? Terreno vazio. Não é? Nós estamos numa época, e aliás, lá no século passado, Erasto já dizendo isso, não é para nós, lá atrás, e as coisas, a situação continua dessa forma pela população que mora neste planeta. Aí a gente vai só juntar uma coisa mais, né? Lá, ainda no Evangelho, no capítulo 3, né, Santo Agostinho vai dizer também, aquela época que continua sendo, né, que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Ora, então, nós podemos juntar essa informação de Santo Agostinho com a informação agora de Erasto, que ele diz assim, a iniquidade, quer dizer, o vazio. Então, os espíritos ainda ignorantes, ainda rebeldes, não é? Eles eles criam realmente um tipo de vida na Terra que é a que nós estamos presenciando hoje, né? Então, ele diz o seguinte, olha só, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa soberana justiça, que haveis acreditado. Então, opa,
ele está começando a falar para a gente. Olha só, vocês estão vendo as iniquidades terrenas? Estamos. Aí, nesta hora, quando nós estamos pautando o nosso comportamento de uma outra forma, é agora que a gente vai ter, então, que atender isso, né? Então, ele diz assim, vocês são os novos apóstolos da crença, e isso é realidade, meus amigos. Quando a gente vê o panorama que existe na sociedade, nesse instante em que, como Erasto diz, a iniquidade, o vazio, as relações, não é, que existem, a variedade de violência, de crime, de guerra, isso aí dizendo, né, que há uma necessidade urgente de se mudar este panorama. E aí, quem é, então, que vai fazer toda essa mudança? São justamente os espíritos que estão, vamos assim dizer, acreditando nisto que nós estamos conversando nesta aula. Obrigada, né? Pode passar o próximo, por favor. É muito, muito bom, né? Então, aí está o verbo, pode passar mais uma. Muito obrigada. Ele aqui está dizendo, olha só, nesse instante, né, que nós acreditamos na reencarnação, nós estamos dando um testemunho, um comportamento diferenciado. Então, ele diz assim, olha só, porque vocês estão acreditando na reencarnação e na elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões. Olha que coisa interessante, meus amigos. Nós, quando acreditamos na reencarnação, o nosso comportamento no dia a dia fica diferenciado. Existem convites da vida, não é? Existem modos no frequentar a nossa sociedade que a gente diz assim, esse eu já não posso aceitar, não é? Vocês sabem, tem um livro muito interessante de Dona Amália Domingos Soler, né? Chamado Reencarnação em Vida. Se vocês puderem se dar de presente, né? Oi, Susan, boa noite, né? Se vocês puderem se dar de presente esse livro, vai ser um momento muito interessante para a gente ver. Então, Dona Amália Domingos Soler, numa das mensagens, ela vai dizendo que o guia espiritual disse para ela assim, trabalha, Amália, trabalha para divulgar a doutrina espírita, porque os terrenos, não é, eles gostam muito assim das coisas que são fúteis, não é? Então, ele diz assim, vamos fazer com que o nível espiritual da nossa comunidade, ele se eleva. E é isso que Erasto está aqui dizendo para nós, né? Pode passar. E aí ele diz o seguinte, né? Ele continua dizendo, olha só, mas não vos assusteis, porque alguém pode estar dizendo, ai meu Deus, eu tenho que divulgar essa doutrina, como é que eu vou nesse instante, realmente a tempestade está lá fora? Aí ele diz assim, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Olha só, ide e pregai a palavra divina. Então, o que ele está dizendo para nós? Não é? Na abertura da nossa conversa dessa noite, não é? A gente estava acompanhando, olha, os estudos da doutrina espírita, venha estudar a doutrina espírita, e nós vamos ver, né, que a luz do espiritismo clareiam-se opiniões, é o que Joana de Ângeles diz para nós. A gente estava num determinado ponto de entendimento e a gente diz, entendi. Mas com a reencarnação é assim? O que é reencarnação? Né? Reencarnação é o retorno do espírito
a uma nova experiência de vida, não é? Então, nós vamos ver que cada um de nós traz uma herança, e então, quando nós estamos no nosso dia a dia, reconhecendo tudo isso na nossa sociedade, não é? Nós dizemos assim: epá, peraí, então eu preciso mudar de caminho. É isso que Erasto diz para nós: é chegada a hora, né, em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Olha, meus amigos, meus irmãos, né? A nossa Joana de Ângeles tem uma mensagem também muito bonita, que ela fala sobre a hora vazia. O que é hora vazia, né? Ah, não, mas eu estou cansado. Ou às vezes até aquela questão: eu estou aposentado, agora eu quero descansar. Não, não, não. Nós vamos descansar trabalhando na nossa casa espírita, organizando grupos de estudos, estudando as obras básicas, não é? Isto porque nós somos espíritos e nós vamos estudar a nossa vida toda, graças a Deus. Então, não tem essa questão, não é? Quanto mais nós estudarmos, nós vamos, então, aprimorando. E aí, meus amigos, vocês já observaram, quando a gente relê uma obra pela segunda vez, que a gente acha assim: não é? Mas eu já tinha lido esse livro, eu não percebi essa informação, entendeu? Por quê? Nós todos vamos amadurecendo e vamos entendendo. Então, nós podemos dizer, meus amigos, sem dúvida alguma, que o fato de nós estarmos aposentados, de nós termos um tempinho a mais, ou com as nossas crianças, ou na nossa casa espírita, nós vamos beber essa fonte. Por isso, aqui Erasto está dizendo para nós: olha, vamos, né, sacrificar nossa ocupação fútil, que não tem nada a ver. Sim, eu estou entendendo que eu agora preciso estar centrado nesta questão de aprender a doutrina espírita. Isso não é bom para nós, não é? Isso não é tão agradável para nós, porque nós vamos aprofundar nas questões que dizem respeito à nossa vida espiritual. Então, nós vamos estudar. É isso que ele está aqui dizendo para nós. E ele diz assim: ide e pregai. Mas olha só, ele não está dizendo que nós vamos sozinhos. Ele diz assim: convosco estão os espíritos elevados. Então, isso quer dizer, meus amigos, que essa nossa tarefa de divulgação da doutrina espírita, ela tem assim uma repercussão espiritual muito grande, não é? Porque é grande a quantidade de espíritos que ainda não acreditam, não é? Por exemplo, deixa eu contar para vocês, a gente tem aqui um grupo que faz irradiação para os suicidas. A cada dia a lista vai aumentando. Por que as pessoas se suicidam? É porque elas acham que a vida termina no túmulo, não é? E as suas cargas, vamos assim dizer, os seus problemas são imensos. Então, a pessoa se suicida. E aí nós vamos, da nossa reunião mediúnica, encontrar aquela pessoa: não, eu só estava querendo descansar. Então, é hora da gente também estar ligado, né? Conversando, falando a respeito dessa questão básica da doutrina espírita, que a vida continua. Vem no próximo, por favor. E aí, então, Erasto, né? Ele diz para nós assim: olha só que bonito, meus amigos, faz-se mister, quer dizer, é necessário
Regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. E ele diz, ide e pregai. E aí alguém está dizendo, mas eu tenho que sair da minha casa? Eu vou dizer que muitas das vezes nós precisamos ir para a casa espírita, nós precisamos ir para os encontros espíritas, nós vamos para os cursos, mas também a gente tem uma tarefa imensa, que é a tarefa na nossa própria casa, no nosso dia a dia, não é? Francisco de Assis que tinha assim uma fala muito interessante, né? Vá, se precisar, use as palavras, quer dizer, o seu exemplo. Então, nós precisamos fazer este movimento de ir e pregar. E ele diz assim, regar com os vossos suores. A gente pode entender assim, meus amigos, uma terra que ela ficou durante algum tempo, né, sem os nutrientes, sem a água, não é? Sem tudo aquilo que faz com que ela se alimente, ela ficou, não é? Digamos assim, ela ficou barrenta, ela ficou, digamos assim, sem produzir. E Erasto aqui está sugerindo, bom, nós temos que revolver esta terra, não é? Nós vamos colocar os nutrientes, vamos colocar a água necessária, vamos deixar no sol necessário para que ela cresça. É isto que nós precisamos fazer. Por isso ele diz aqui para nós, o ide e pregai. Pode passar o próximo. E aí ele diz assim, né? Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Olha, meus amigos, esta frase para nós, ela é assim, importantíssima, porque, olha só, a gente pode ficar com medo, com receio da gente ir e pregar, da gente falar, da gente conversar, porque assim, a gente pode encontrar alguém que não vai acreditar nas nossas palavras, não é? Ou então a gente vai encontrar aquelas pessoas, não é? Que elas têm um outro ponto de vista e elas vão querer criticar. E muitas das vezes a gente não quer ser criticado, então a gente não faz, a gente não fala. Mas ele diz assim, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Aí, nessa hora, eu me lembro de uma passagem, meus amigos, com Eurípides Barçanufo. Sabem o que foi que aconteceu? Eurípides, ele foi atender a uma senhora, não é? E aí, pelo caminho, ele viu que existiam, assim, uns homens que estavam, assim, meio escondidos atrás de uma árvore e tal. E o amigo espiritual, não é? Disse assim, Eurípides, cuidado. Aí eu digo assim, se ele tivesse falado conosco, a gente tinha voltado na mesma hora, não, porque a nossa fé ainda não está fortalecida, né? E aí, então, Eurípides, naquela hora, ele se posicionou e ele foi indo e ele disse assim, boa noite, meus irmãos. Aí os homens se assustaram, não é? E cada um foi para o seu lado, né? Eu fico assim imaginando, né, que a inflexão, né, daquela fala do Eurípides foi assim fundamental. Meus amigos,
Ah, sim, olha só, eu estou passando. Não, ele disse assim, boa noite, porque ele estava certo daquilo que ele ia fazer. Então, naquele instante, ele superou aquele obstáculo. Será que é isso que Erasto está querendo dizer para nós? É isso mesmo. Então, ele diz assim: só lobos caem em armadilha para lobos. Então, nós não somos lobos, nós somos as ovelhas. E aí, então, ele diz: o Senhor, né, o que é o nosso pastor, ele vai defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E ele diz assim: ide, o Espírito de Deus vos conduz. Entenderam? Então, é ide e pregai, da gente não ter medo, para a gente ter toda a certeza que o que nós estamos fazendo é colaborar com Jesus nesse grande trabalho, né, missionário, né, de elevar o padrão moral da humanidade. Por isso ele vai dizer assim: marcha, pois, avante, falange, imponente pela tua fé. Então, aquilo que Eurípides fez, né, boa noite, meus irmãos, foi realmente o resultado da fé. Então, ele tem a certeza, né? E quando aqui Erasto diz, e o Espírito de Deus vos conduz, é que nós sempre estaremos bem acompanhados. Não é uma alegria nós sabermos disso, né? E aí ele diz assim: diante de ti, os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão como a bruma, né? Deixa eu ver aqui no meu livro, né? Como é que não ficou, não está aparecendo, né? Mas ele diz, não é? Como diante de ti, não é? Os grandes batalhões, deixa eu ver aqui, eu vou só localizar aqui, né? Então, os grandes batalhões, os incrédulos, batalhões de incrédulos se dissiparão. Olha que coisa interessante, meus amigos, porque os incrédulos, eles vão verificar, não é, que eles estão numa posição, não é, de descrença total, e eles vão então se modificar. Pode passar a próxima. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. E ele diz, e eu destaquei ali, aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Olha, na medida, meus amigos, que nós estamos aqui nessa hora conversando, nós temos a certeza que existe uma plateia espiritual acompanhando este estudo. Os amigos espirituais, os mentores espirituais do Zil da Gama e da minha casa espírita também, do Jorge Niemeyer, e tantos outros. Olha, essa noite nós vamos lá, vocês vão aprender o significado desse ide e pregai. Então, ele está dizendo assim: a luz divina se espalha, então, porque são muitos os espíritos que vão sendo trazidos para, então, conhecer essa informação. Quando nós sabemos, né, que grande parte da humanidade ainda não acredita nessa informação, nós ficamos assim, analisando, nós ficamos assim entendendo. Vocês vejam bem, quando há uma tragédia, não é, da natureza e que desencarnam, né, muitos e muitos espíritos, né, a gente vê as notícias pelo jornal, quantos desencarnam? 1.000, 2.000, 100.000.
não é? Meus amigos, estes espíritos, não é, também vão ser tratados, porque chegam ao plano espiritual perturbados, não sabem em realidade aquilo que está acontecendo com eles. E existem as falanges de luz. Existem os espíritos bondosos que vão encaminhando para educandários, para colônias, não é? Para escolas, para oficinas. Então, eles continuam, muitos deles continuam durante algum tempo sem se darem conta que desencarnaram. Mas as falanges do Senhor, os espíritos estão tomando conta de tudo isso. Então, nós podemos dizer o seguinte: nós olhamos na nossa janela, né, e a gente vê o céu, e a gente acha que não tem mais nada, mas tudo isto está sendo organizado. As colônias espirituais aí estão, né, com milhares e milhares de espíritos que são levados às nossas casas espíritas para conhecerem este amanhã. Então, é por isso que ele diz: a luz divina vai se espargindo aqui e mais adiante. E ele diz assim: e depois, e levai a palavra divina, né, aos grandes, aos pequenos, e ele força, e ele diz que é justamente entre os mártires do trabalho, aqueles nossos irmãos que estão suando, que estão mais simples e que acreditam nesse Deus, não é? Que é o nosso Pai, não é? Eles vão receber essa palavra com fervor e com fé. E ele, Erasto, diz assim: esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Vocês lembram lá no livro, não é, Viagem Espírita de 1862, em que Kardec vai acompanhar como estava a divulgação da doutrina espírita, e ela vê um grande número de operários que se aproximam da doutrina, entendem a doutrina, ficam felizes por saberem desses conteúdos, não é? E mudam a sua vida. Então, isso quer dizer que é hora da gente levar também a palavra divina, né? Eu até agora me lembrei de todo o trabalho que a doutrina espírita vai realizando nos presídios, não é? Então, são aqueles irmãos que lá estão, e eles, então, eles foram presos por determinadas questões, determinados crimes que eles desenvolveram, e lá existe a escola de evangelho. Na escola do evangelho, eles vão tomando conhecimento a respeito da verdadeira vida, não é? E muitos deles dizem assim: se eu soubesse dessas informações antes, então nós precisamos fazer o nosso esforço, né? Pode passar a próxima. E nessa hora, não é, Erasto, então, vai dizendo para nós o seguinte: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera arai. Né? Esse foi um dos temas, né, do encontro de jovens. Né? Então, eu disse assim: bom, então, tendo em vista isto, não é, nós precisamos ir e trabalhar. E ele vai sempre dizendo, né, ide, não é? E aí ele diz: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Então, Deus colocou nas nossas mãos a possibilidade de nós estarmos, então, divulgando a doutrina espírita onde quer que nós nos estejamos, nós nos encontremos, né? Então, por exemplo, eu estava falando há pouco a respeito dos presídios, né,
onde existem trabalhos muito interessantes, um trabalho assistencial espírita, mas acontece o seguinte: você, no seu trabalho, no seu dia a dia, né, você tem uma posição diferente, né, daquela pessoa que não acredita em nada. Ué, mas por que você está ajudando? Você não precisava fazer isso. Não, mas eu estou fazendo porque é necessário que a gente ajude, que a gente amplie, né? Se você trabalha num hospital, você trabalha numa escola, você trabalha num projeto, não é? Nós estamos vendo tantos projetos que acontecem no sentido de tirar a criança desde cedo, né, da rua, da criminalidade. Este é o nosso trabalho. Eu disse assim, mas por que você se envolve nesta tarefa do bem? Sim, porque nós vemos esse resultado. Sem esse endereçamento, né, ou sem esse encaminhamento para a paz, né, e para a educação, nós vamos, então, demorar ainda a fazer essa mudança desse mundo. Há um outro autor, não é, que se chama Humberto Mariotti, que ele diz que quando o indivíduo entende a doutrina espírita, ele passa pela Terra deixando um sulco diferente. Ele não quer assambarcar a Terra, mas ele quer usufruir, ele quer participar desse momento da Terra, usufruindo, ajudando, envolvendo a todas as pessoas. Então, ele não está pensando só em si. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não, olha só. Esse projeto, metade é para mim, aí metade você pode levar para a obra. Não. O meu trabalho, não é Deus estar usando todos os recursos possíveis a favor da comunidade. Então, ele diz para nós, né, aqui, nosso Erasto, né, ele vai dizendo, ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Alguém está dizendo assim, mas será que ele me deu a tarefa? Assim, na medida que você agora está vivendo a doutrina espírita, a sua tarefa fica diferenciada. Aí eu me lembro, né, do Haroldo Dutra dizendo que, contando, eu acho que vocês todos sabem dessa história, né? Ele estava indo numa via lá em Belo Horizonte, estava indo levar o filho dele ao colégio, né? E aí, então, ultrapassa uma pessoa violenta que ia, e aí, então, ele teve a tendência, não é, de parar, e, já que o outro, de qualquer maneira, parou no sinal, né? Ele teve a tendência de levantar e disse assim, meu, né? Ô amigo, o que houve? Aí o filho dele disse assim, entendi, papai, o senhor vai lá para brigar com o moço? Aí ele disse que ficou assim pensando, e disse assim, não, meu filho, eu ia lá, eu não vou mais. Então, nessa hora, por exemplo, do trânsito, é a hora em que a gente é provado, não é? Porque existem aquelas pessoas que não respeitam espíritos imaturos que ainda não respeitam. Nós temos visto os casos de feminicídio na televisão, nós temos visto a guerra, nós temos visto a situação de falanges criminosas. Por que isso? Não é? Então, a gente, é o que ele diz aqui, né? Ele deu uma tarefa, então nós não vamos mais agir daquela maneira, nós temos uma outra forma de ver. E aí ele diz aqui para nós assim, meus amigos, entre os chamados, mas cuidado, atenção, né? Então, atenção na forma como você faz, né? Porque entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Opa!
E ele diz assim: reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, aí, meus amigos, eu é que tenho que me cuidar para eu fazer o melhor em todas as oportunidades que eu tiver, né? Então, ele vai dizer para a gente reparar o caminho, por muitos se transviaram. O próximo. Aí ele vai dizer assim: esse é um problema que nós, então, vamos estar aqui nos questionando. Afinal de contas, como é que eu vou reconhecer aquele que está no rumo certo? A próxima, por favor. Aí ele vai dizer o seguinte, né? Quais são esses sinais? E ele vai dizer: eles serão reconhecidos pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Quer dizer, ensinar e praticar. Pelo número de aflitos a que levam consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios. E aí, meus amigos, eu agora me lembrei, por exemplo, dos influenciadores que fazem todo um trabalho, né, de divulgação voltado para a criança, não é? Eles envolvem as crianças de uma tal maneira, não é? Que, de repente, eles divulgam certas cenas. E eu atendi na minha casa espírita, não é? O espírito de uma menininha, não é, que ela dizia, né, que ela não queria que os pais soubessem aquilo que ela fez e que o moço lá do canal estava dizendo: olha, se você não fizer, nós vamos divulgar para os seus pais. E ela, então, se suicidou. Existe muita coisa que a gente vai prestar atenção antes da gente aderir. Aquilo é certo? O Evangelho me diz que isso pode ser feito ou não? O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? A pessoa que está aflita, a pessoa que está doente no hospital, será que eu posso ajudar? Será que eu posso ir conversar? Eu posso colocar uma irradiação? Vocês estão entendendo, meus amigos? Nós temos 1000 modos de ajudar e de amparar. Ah, mas eu não tenho recurso. Você não tem recurso financeiro. Mas você, na sua casa, você pode criar um grupo de irradiação, né? Eu me lembro que Dona Ivone Pereira, num dos depoimentos dela, ela dizia, né, quando ela via uma notícia de alguém que tinha assassinado alguém, ela pegava esse nome e ela ia fazer o pedido. Então, o caderno dela era cheio de anotações com estes nomes. Disse assim: mas é um ruim a gente pedir por esses espíritos. Não, mas são eles, não é, que precisam desse socorro espiritual. Aqueles que estão ligados à guerra, às mortes, aqueles que andam, digamos assim, na contramão da lei divina, não é? Estes precisam realmente de serem atendidos, de serem orientados. E aí a gente vê alguns filmes, a gente volta à questão dos influenciadores, existem algumas cenas que a gente vê que a gente se condói, e a gente vamos colocar o nome na irradiação para que essas pessoas atendam ao pedido dos seus anjos guardiães, né? Então, ele vai dizer aqui, não é, como é que a gente vai reconhecer quem está no bom caminho. Então, ele diz: é o princípio da verdadeira caridade, do atendimento, da orientação, da palavra, do bom ânimo, não é, da ajuda. Não há ninguém. Existem muitos jovens
que precisam de uma palavra, não é? Precisam de um aconselho. Aquelas crianças, não é, que às vezes os pais estão distraídos, não é? Nós precisamos pegar assim na mão e dizer, olha, Deus te vê. Nós vamos trazer essas crianças para a evangelização, vamos trazer os jovens para a evangelização, vamos conversar com eles a respeito da vida, né? E então, diz aqui Erasto, né, os que seguem a sua lei, quer dizer, os que seguem a lei de Deus, eles são os escolhidos. E Deus, então, lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e a sua ambição. Esta, meus amigos, é a mensagem que Erasto traz para nós, não é? E se a gente pudesse assim fazer uma síntese, eu digo assim, em que esta mensagem nos ajudou no dia a dia, nos ajudou nesta noite em que nós estamos aqui, refletindo. Bom, Erasto vem dizer para nós, não é? O ide e pregai, né? Então, pode passar a última, por favor. Eu já estou... Isso, olha só. Olha como é significativo, né? Eu fui lá na internet, fui verificar uma mensagem para que a gente, então, possa terminar, né, esse nosso estudo a respeito, né, dessa mensagem, na missão dos espíritas. Quer dizer que todos nós, meus amigos, meus irmãos, nós temos essa missão de informar, de divulgar esta informação, falar a respeito da reencarnação, a respeito da pátria espiritual, a respeito dessa condição que nós não somos, nós não estamos aqui, a nossa vida, ela não se resume do nascimento até o sepultamento, né? Mas antes nós temos uma riqueza imensa da nossa vida, daí a gente poder entender das questões relacionadas às ideias inatas. Por que na nossa família um pendeu para a arte, outro para a engenharia, outro para a gastronomia, outro quis ser professor? Entende? Então, são heranças que a gente traz do nosso passado. Por que aquele nasceu com uma deficiência física e os outros filhos não? Aquela deficiência física é também uma sementinha lá do passado. Mas o importante é que nós, nesse instante, em anotando esta informação, a gente ajuste a nossa caminhada. A gente, então, faça, né? A gente se arme de decisão, de coragem, e a gente pode, a cada dia, ir acrescentando na nossa vida um detalhezinho. Olha só, eu era uma pessoa que mentia muito. Eu já entendi que a mentira é um caminho ruim. Então, eu vou voltar para o caminho. Então, eu vou fazer esforço. E quando aqui Erasto fala a respeito do suor, né, o suor também é isso, né? Às vezes, nós estávamos numa posição porque a gente era cômodo, a gente viveu dessa forma, e agora a gente vai fazer um caminho de retorno a esta proposta da nossa evolução espiritual. Vocês sabem, eu fui falar numa casa espírita, né? E aí eu falei, com certeza, a gente já tem aqui muitas pessoas
que estão um depoimento, né, na sua vida. Aí um senhorzinho falou assim, olha, a senhora sabe que eu era aquela pessoa que entrava no supermercado, se o caixa desse troco errado, eu dizia assim, opa, faturei. Mas eu entrei nesta casa, comecei a estudar o Evangelho, comecei a estudar a doutrina espírita. E olha, pode ser 1 centavo, eu vou e devolvo. Mas ele disse com uma alegria, meus amigos, que eu disse assim, aquele aprendeu e o dia a dia dele. Então, digamos que ele amanhã vá trabalhar, por exemplo, como caixa de um banco. O levantamento do dia dele vai ser corretíssimo, entende? E ele, então, mesmo vendo todo aquele dinheiro, ele vai dizer, esse dinheiro não é meu. Então, existem situações na nossa vida, meus amigos, que nós somos testados. Não é? Então, nós precisamos, digamos assim, prestar atenção nisso. E Dona Ivone Pereira, mais uma vez a gente traz Dona Ivone Pereira, quando ela diz para a gente o seguinte, bom, muitos de nós ainda não somos verdadeiramente espíritas, verdadeiramente cristãos, mas a gente já não vai ser mais homicida, isso é verdade, não é? A gente não vai ser mais traidor, não é? A gente não vai ser mais suicida. Então, ela vai dizendo para nós, não é assim, realmente, a gente vai diminuir de dentro de nós a nossa violência, a gente vai começar um caminho novo. Então, queridos, quando nós estamos aqui tratando desse tema, e esse tema é tão importante para o nosso dia a dia, quando nós estamos às vésperas de um novo ano, né? O que a gente está desejando para todos nós? Nós estamos desejando que esse momento que é de tanta alegria, que é de tanta festa, não é? A gente vai agradecer tudo aquilo que a gente recebeu nesse ano, e nós sempre recebemos muito. Nós vamos agradecer a atenção dos espíritos bondosos na nossa vida. A gente vai agradecer os desafios que a gente viveu e que a gente superou. E a gente vai fazer os esforços para continuar estudando, meditando sobre essa doutrina que tem sido um farol na nossa vida. E quando eu uso essa imagem do farol, eu queria que vocês também, de olhinhos fechados, vocês então se vissem, né? O farol, ele ilumina o caminho nos momentos mais difíceis. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho. A criança que está conosco, o jovem que está conosco, o nosso filho, nós vamos abraçar os nossos filhos, nós vamos contar aos nossos filhos essas histórias magníficas que nós temos, vamos estudar com eles, vamos ouvir as dúvidas, não é? As situações que eles vivem. Vamos também abraçar os nossos pais, que às vezes os nossos pais estão com tanta idade, né? E às vezes eles ficam lá relegados. Mas olha, dizer para eles, não é? Que a vida continua, que eles vão encontrar os seus amores e em breve estarão retornando para a vida, porque há um contínuo que vai fazendo com que a gente se melhore a cada dia. Com isto, meus amigos, nós estamos atendendo ao Ide e Pregai. E nós temos a certeza, como diz Erasto, né? Deus nos guia. Os espíritos estão em torno de nós, nos ajudando no sentido de que a gente possa ajudar.
Então, que os amigos do Zil da Gama, não é? E de tantos outros, ô Rolim, querido, boa noite, né? Obrigado pelo convite. Então, que todos os amigos, não é, possam estar também, por exemplo, tendo em Zil da Gama um excelente modelo, né? Em Dona Ivone Pereira, que a gente pense na maravilha que é esta doutrina que nós estamos estudando e que a gente siga em paz. Obrigado, Darcy, por esse carinho, por essa atenção sempre conosco. Tá? É um prazer ter, né, esse estudo, né, último estudo do ano, para que a gente possa refletir melhor, né, com essas vibrações maravilhosas que você sempre emite para nós. Uhum. Né? Eu que agradeço. E aos companheiros que participaram o ano inteiro conosco, né, do Brasil e da Europa, né, junto conosco, estudando, participando. Muito bom. Que bom. É a vantagem do virtual, não é? Com Sim. o virtual a gente alarga as possibilidades. Mas eu agradeço muito. Assim eu convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos por esses momentos que aqui passamos. Que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados. A todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Que possam eles serem amparados, amados e queridos. Muito obrigado por tudo que temos recebido de sua misericórdia, Senhor. Obrigado aos mentores espirituais desta casa, a Zilda Gama, diretora espiritual, que nos orienta sempre. E obrigado a você, Darcy, por mais esse carinho, por mais esse abraço. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, querida. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.